Olá, aqui é o professor André e nesse vídeo sobre símbolos pneumáticos eu vou falar sobre os símbolos das válvulas de controle direcional, como desenhá-los corretamente. Eu percebo que às vezes algumas pessoas têm dificuldades em desenvolver projetos pneumáticos, dificuldade em interpretar projetos pneumáticos, mas quando se para observar, na realidade, a dificuldade está um pouquinho antes disso. Está na questão do desenho dos símbolos que compõem um projeto pneumático. O desenho correto dos símbolos pneumáticos é algo muito importante, principalmente das válvulas de controle direcional, porque como o seu próprio nome diz, elas é que vão controlar a direção do ar comprimido no sistema. E se o desenho dessas válvulas não estiver feito de forma correta, de forma adequada, o projeto não fará sentido. Então, acaba ficando muito difícil realmente interpretá-lo. É como se você pegasse um mapa com muitas estradas e você rasgasse esse mapa em pedaços e posteriormente colasse novamente para unir as partes, mas na hora de colar, você não tivesse o cuidado de alinhar as estradas. Então, se você fosse seguir esse mapa, ele acabaria não fazendo nenhum sentido. A mesma coisa ocorre quando um projeto pneumático é desenhado sem que as válvulas de controle direcional respeitem algumas regrinhas, algumas coisas que são importantes para o desenho correto. Então, acompanhe o vídeo para ver como que a gente pode desenhar corretamente as válvulas de controle direcional. Eu vou iniciar pelo que está sendo chamado aqui de regras de base. São pequenas regrinhas que são muito importantes para dar toda o embasamento, o alicerce do desenho das nossas válvulas de controle direcional em um projeto. Então, observe que temos aqui um quadrado que representa uma das posições de uma válvula de controle direcional e, obviamente, esse quadrado tem uma dimensão, tem um tamanho. O tamanho desse quadrado e de todos os símbolos do seu projeto vai acabar dependendo basicamente de duas coisas. Qual é o tamanho do papel onde estará o seu projeto e quantos símbolos você precisará desenhar nele. Na verdade, acaba não tendo uma medida padrão, uma medida certa para esses símbolos, mas o que existe é sim uma proporção entre eles. Então, por exemplo, aqui nesse quadrado, eu estou chamando o tamanho das laterais de L1. Eu não estou dizendo que é 1 centímetro, que são 10 centímetros ou que são 2 centímetros, mas eu estou chamando de L1. E essa medida base, chamada L1, ela servirá como o embasamento, como a regrinha de base, né, para a construção de todos os demais símbolos, inclusive do próprio símbolo das válvulas de controle direcional. Como vocês bem sabem, isto aqui é um quadrado, né? Então, portanto, as dimensões dele são L1 por L1. Então, se pegarmos como exemplo uma válvula de duas posições, que possui dois quadrados, ela terá no seu símbolo o dobro de largura do que de altura. Então, teremos uma altura L1 e uma largura de duas vezes o L1, pois são dois quadrados. Da mesma forma, na válvula de três posições, onde há três quadrados, nós teremos uma altura de L1 por uma largura de 3L1. Então, se por exemplo o seu L1 é 1 centímetro, a sua válvula de duas posições ela terá 1 centímetro por 2 centímetros. A válvula de três posições terá 1 centímetro por 3 centímetros. E assim por diante. Depende da medida que você adotar. Mas esta é a proporção. Também, acima disso, nós precisamos dividir o nosso quadrado em uma, duas, três, quatro partes iguais, sendo que cada parte terá a medida de 1/4 de L1. Então, no seu projeto, você precisa observar qual é o valor que você definiu para a lateral L1 e dividir em quatro partes iguais.
Essa divisão ela vai ser muito importante para a localização correta das vias, o posicionamento das vias e, posteriormente, a construção do desenho interno do quadrado. Esse é o grande problema que se costuma ver. As vias colocadas de forma inadequada, não encaixando com as representações internas do quadrado e aí então não fazendo sentido. Se essa representação da válvula de controle direcional não faz sentido, a interpretação do projeto ou a construção de um projeto também não fará sentido. Então, como um primeiro exemplo, vamos desenhar uma válvula de duas vias. Aqui temos ao lado, para acompanhar, o símbolo pronto de uma válvula de duas vias, a via número 1 de pressão, a via número 2 de utilização e a posição normal bloqueada, ou seja, é uma válvula normalmente fechada. Na posição operada, temos então ali uma seta representando a abertura da válvula. Para fazer a construção do desenho dessa válvula, nós vamos partir do princípio que temos um quadrado de dimensões L1 por L1 e vamos imaginar essas demarcações distanciadas 1/4 de L1, como está aqui no desenho. Na marcação central, colocaremos uma via na parte inferior. Na parte superior, da mesma forma, colocaremos a outra via também no centro do quadrado. Esse alinhamento aqui é muito importante. Isso parece muito simples, mas essa noção ela vai ser muito importante na hora de construir válvulas mais complexas. Então, acabamos tendo aqui o quadrado com a via número 1 embaixo e a via número 2 em cima. Completamos a parte interna do nosso quadrado com a representação de bloqueio, pois a nossa válvula exemplo ela é normalmente fechada. E acrescentamos agora ao lado outro quadrado também de dimensões L1 por L1, ou seja, são dois quadrados exatamente iguais. Nesse novo quadrado, vamos acrescentar aqui as demarcações imaginárias com dimensão ou com distância de 1/4 de L1 e vamos também acrescentar uma linha imaginária que atravessa o quadrado da parte inferior até a parte superior. Esta linha ela está exatamente na posição que as vias foram colocadas no quadrado anterior. E isso é muito importante. Nessa linha tracejada, nós colocaremos então a seta que representa a passagem do ar comprimido. Temos então a nossa válvula direcional com duas vias, nossa válvula de controle direcional com duas vias, pronta. É claro que você conhece já quais são as partes que compõem o símbolo de uma válvula e aqui não está sendo representado o tipo de acionamento. Mas nesse momento, nós temos aqui como foco a representação das vias na posição correta e das partes internas também na posição correta. Então, como nós tivemos bastante cuidado no momento que desenhamos a primeira posição da válvula, posição normal, e a outra posição, que é a posição operada, no momento que acionarmos a válvula, nós teremos este comportamento aqui. Então, observe que neste comportamento, tanto os T's que representam o bloqueio, quanto a seta que representa a passagem do ar comprimido, sempre ficam alinhados com as vias número 1 e número 2 que estão na parte inferior e na parte superior do nosso quadrado. Então, esse movimento aqui do nosso símbolo acaba representando o funcionamento da nossa válvula. Se esta seta, por exemplo, ela for desenhada não no meio do quadrado, mas jogadinha mais para o lado ou inclinada, que não é o adequado nesse caso aqui, no momento que você tentar imaginar o funcionamento da válvula sendo acionada, sendo operada,
esta seta não encaixará nas vias número 1 e número 2. E aí, a válvula não fará sentido, o funcionamento dela não fará sentido. É como eu comentei anteriormente, o mapa que foi rasgado e foi colado de forma errada, as vias não se encaixam e não faz sentido. Vamos agora para o exemplo da construção de uma válvula de 3 vias. Temos aqui então o nosso exemplo, uma válvula com 3 vias e 2 posições, então composta por 2 quadrados. Na posição normal temos aqui as 3 vias 1, 2 e 3, e internamente nós temos aqui passagens e bloqueios. Então, novamente, partimos do princípio do nosso quadrado de tamanho L1 por L1, lembrando que esse L1 é uma dimensão, um tamanho que você adota no seu projeto, pode ser 1 centímetro, pode ser 2 centímetros, pode ser 5 centímetros, vai depender do tamanho do seu papel e da quantidade de símbolos que você pretende colocar nele. Então, novamente, aquela demarcação imaginária de dimensão 1/4 de L1, nesse caso, para construir a válvula de 3 vias, nós colocamos as vias da parte inferior nessas posições aqui, não na do meio, nas laterais, mas as laterais também não são as das extremidades. Aqui nas extremidades nós não teremos vias. Então, repare que aqui foram colocadas as vias nessa posição. Então, em resumo, entre estas duas vias, nós temos o dobro de distância do que a distância que temos de uma via até a extremidade do quadrado, até o cantinho aqui do nosso quadrado. Traçamos uma linha imaginária na via da esquerda e na parte superior colocamos a outra via. Então, um erro clássico que acontece aqui nessa válvula de 3 vias é desenhar a via superior no centro do quadrado. E aí realmente o símbolo não fará sentido e o funcionamento dele não fará sentido. Esta via aqui, ela tem que estar alinhada com a via do lado esquerdo da parte inferior do nosso quadrado. Feito isso, identificamos as nossas vias, via número 1, via número 2 e via número 3. Então, pressão, utilização e escape. E completamos a parte interna do nosso quadrado. Então, temos aqui uma válvula normalmente fechada, a via de pressão é que define isso. Então, na via de pressão temos a representação do T e temos aqui a seta representando a passagem do ar comprimido da via de utilização para o escape. Ao lado, desenhamos o outro quadrado, então, o quadrado da posição de operação, do mesmo tamanho que o quadrado da posição normal. E repetimos a posição das vias que nós fizemos no primeiro quadrado, traçando linhas imaginárias. Então, aqui a via número 3 está sendo representada por esta linha imaginária, a via número 1 e número 2, que estão alinhadas, estão sendo representadas por esta outra linha imaginária. Dentro do quadrado, com base nestas linhas imaginárias, desenhamos aqui então o T de bloqueio e a seta de passagem de ar comprimido, representando a passagem do ar comprimido. Então, retiramos as nossas linhas imaginárias e agora, se pensarmos no funcionamento desta válvula de 3 vias e 2 posições, por isso 3 vias, nós teremos este comportamento aqui. Então, observe que ao operar a válvula, o quadrado da esquerda, ele passa a ficar colocado junto às vias. Então, os quadrados das válvulas se deslocam na compreensão do funcionamento, porém as vias externas permanecem paradas. O que nós temos aqui nesse momento? O escape bloqueado e a via de pressão
tendo passagem para a via de utilização. Então, nesse exemplo aqui de 3 vias, nós acabamos tendo esse comportamento aqui. Então, observe que tanto na posição normal, que temos agora, quanto na posição operada, que temos nesse momento, os T's e as setas que estão dentro dos quadrados encaixam perfeitamente bem nas vias que estão desenhadas na parte externa desses quadrados. De novo, se isso não acontecer, o desenho e o funcionamento da válvula não farão sentido, portanto, o projeto também não será compreensível. Na sequência, então, o exemplo do desenho adequado, desenho correto de válvulas de controle direcional com 4 e com 5 vias. Então, temos aqui uma válvula exemplo de 4 vias e 2 posições, 4 duas vias, e aqui uma válvula com 5 vias e 2 posições, portanto uma válvula de 5 duas vias. Para fazer a construção desses dois desenhos, nós usamos a mesma técnica que usamos nas válvulas anteriores. Então, observe que aqui temos a demarcação imaginária de 1/4 de L1 na parte inferior das duas válvulas. No caso de uma válvula de 4 vias, nós representamos duas linhas imaginárias, traçamos duas linhas imaginárias nesse posicionamento aqui. Já na válvula de 5 vias, nós representamos então 3 linhas imaginárias, traçamos 3 linhas imaginárias, uma bem no centro do quadrado e outras duas como se estivessem dividindo cada uma das duas metades desse quadrado. Então, na válvula de 4 vias, com base nessas linhas imaginárias, desenhamos as duas vias na parte inferior e as duas vias na parte superior. A identificação destas vias, número 1 para pressão, número 3 para escape, e na parte superior, números 4 e 2 como utilização. Já na válvula de 5 vias, nós desenhamos então 3 vias na parte inferior, utilizando como base essas linhas imaginárias. Então, a via do centro é a número 1 de pressão e as dos lados são os escapes 5 e 3. Observe sempre direitinho a posição desses números, a posição da identificação dessas vias para não fazer invertido. Nós temos normas que determinam como isso deve ser feito. Já na parte superior, então, da nossa válvula de 5 vias, nós desprezamos a linha imaginária do meio e desenhamos nas outras duas linhas as vias de utilização. Aqui também, muito importante, a via de utilização número 4 está alinhada com o escape número 5 e a via de utilização número 2 está alinhada com o escape número 3. Completamos o desenho interno. Então, no caso aqui da nossa válvula de 4 vias, nós temos a via número 1 conectada à via número 2 e a via número 4 conectada ao escape número 3. Na válvula de 5 vias, nós temos a via de pressão conectada à via número 2, a via número 4 conectada ao escape 5 e o escape 3 bloqueado. Desenhamos ao lado destas válvulas o quadrado da posição operada, colocamos as linhas imaginárias como fizemos no primeiro quadrado, então no caso da válvula de 4 vias, 2 linhas, no caso da válvula de 5 vias, 3 linhas. Utilizando como base essas linhas imaginárias, nós completamos o desenho interno desse quadrado da esquerda, que representa a posição operada. Então, aqui duas setas, a mais da esquerda apontando para cima, a mais da direita, a mais do centro da válvula, apontando para baixo. E
na válvula de 5 vias, desenhamos primeiramente aqui do lado esquerdo um bloqueio. Na parte inferior, ligamos o centro a esta parte superior aqui com esta seta inclinada. E aqui no centro, mais para o centro da válvula, uma seta apontando para baixo. Observe que esse quadrado da posição operada da válvula de 5 vias é como se fosse um espelho da posição normal. Então, seta para baixo, seta inclinada para cima, T. Seta para baixo, seta inclinada para cima, T. Lembrando disso, fica mais fácil de desenhar esse símbolo e também de conferir se ele foi desenhado corretamente. Então, retiramos as nossas linhas imaginárias que auxiliaram a construção do desenho da nossa válvula. E aí, observando o funcionamento delas, nós temos esse comportamento. Então, a válvula de 4 vias, ela teve aqui o encaixe perfeito das setas que compõem o quadrado da posição operada com as vias. E da mesma forma, aqui nós temos o quadrado da posição operada que teve o encaixe perfeito com as vias externas ao quadrado. Então, observando aqui o funcionamento da válvula de 4 vias, a parte interna do desenho sempre encaixa direitinho com as vias externas, e isso é muito importante acontecer. E na válvula de 5 vias, da mesma forma, nós temos aqui o encaixe perfeito da construção interna do símbolo, dos T's e das setas, com as vias externas ao quadrado. Então, de novo, isso é muito importante. Se esse comportamento não acontecer na hora de desenharmos o nosso símbolo, vai ficar muito difícil para interpretar o nosso projeto. E se nós não conseguirmos interpretar projetos, se nós não aprendermos a interpretar projetos, nós acabamos também não conseguindo desenvolver depois os nossos próprios projetos. Então, temos aqui a referência que foi utilizada para a construção desse material, para a produção desse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.